Bem, meus amigos, aqui quem vos fala é o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos juntos nesta programação. E o Palavra Urgente sempre tem trazido aqui testemunhos poderosos a respeito daquilo que Deus tem feito, né? Não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Nós temos visto Deus operando na vida de muitas pessoas. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos contar a história da dona Valdirene Silva. Isso mesmo. A dona Valdirene, ela enfrentou problemas desde a sua infância, alguns traumas, né, que ela sofreu desde a sua infância e com isso acabou desencadeando uma profunda depressão. Isso mesmo. Quantas pessoas hoje não estão vivendo depressivas? Algo foi um start na sua vida para que elas vivessem dessa maneira. Você sabe que até mesmo pós-pandemia, muitas pessoas ficaram depressivas por conta da pandemia da Covid-19. Outras pessoas acabaram não só com a depressão, mas outras coisas, ou seja, sequelas da Covid-19. Mas eu quero ouvir aqui, conhecer um pouco a história da dona Valdirene Silva junto com você, para que nós possamos juntos entendermos melhor a história dela. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Devido a traumas de infância, Valdirene desenvolve aos 9 anos uma depressão. Eu tinha um espírito de inferioridade, né? Eu achava que ninguém gostava de mim, que nem queria... Ninguém dava valor em mim. É assim que eu me sentia. Tristeza é assim, é na alma. Você não consegue explicar. Aí depois, quando eu me tornei adulta, se agravou com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, começou a agravar nessa situação, né? Ela se sentia inferior. Muitas pessoas vivem, né, desse jeito. Muitas pessoas sentem, né, sentem inferiores. E aí você sabe que a vida ainda vai contribuir, né, cada vez mais, né? Coloca pessoas que, ao invés de levantar, podem afundar a pessoa cada vez mais. Com uma palavra, né, com atitudes. Então, isso foi aumentando cada vez mais na vida da dona Valdirene. Sabe, essa questão de se sentir inferior e isso acabar fazendo com que a pessoa ela entre num quadro profundo de depressão é mais comum do que você imagina. É mais comum do que nós imaginamos. É triste dizer, mas é verdade. Inúmeros consultórios aí, os consultórios estão cheios de pessoas que vão lá se consultar com os psicólogos, né, os psicanalistas, enfim, para dizer, né, sobre esse assunto, para falar sobre isso. Infelizmente, e quando não é cuidado, quando não é tratado, quando a mente da pessoa ela não é tratada, e é claro que eu sempre vou unificar, sempre colocar isso de acordo com a palavra de Deus, né, tende-se a piorar cada vez mais. E a pessoa, ela viver em um estado de morte estando em vida. Como assim? Porque a depressão nada mais é do que isso, né? A pessoa entrar em um estado de morte, mas estando em vida. Porque muitos não querem viver, né? Muitos querem ficar lá recuados, né? Enfim, então é o que nós vemos, né? Infelizmente, com muitas pessoas ao redor do mundo. Eu cheguei a ler uma certa vez que a depressão, né, é o mal do século, infelizmente. Isso comprovado pela Organização Mundial da Saúde, dizendo que era o mal do século. Então, por isso, há uma necessidade muito grande da gente cuidar da nossa mente, principalmente dentro, né, do que as Escrituras nos informam, daquilo que as Escrituras nos ajudam a entender, para que isso não aconteça, né? Bom, mas nós vamos ver aqui agora, né, uma reportagem que foi preparada falando sobre este assunto. Vamos ver comigo aqui no telão, ó.
De acordo com dados da Organização Pan-Americana de Saúde, em 2023, mais de 300 milhões de pessoas sofreram com a depressão ao redor do mundo. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 milhões de brasileiros convivem com a psicopatologia. A doença é caracterizada por uma tristeza profunda, além da perda de interesse em atividades do cotidiano. Humor depressivo, insônia, sensação de tristeza constante, falta de energia, cansaço excessivo e mudança no apetite são alguns sintomas. O histórico familiar, estresse, a ansiedade e dependência, traumas, conflitos e mudanças bruscas de vida são alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento da enfermidade. Em poucas palavras, a pessoa perde a vontade de viver, como já havíamos dito. Tanta coisa, a pessoa perde o sono, perde a fome, perde a vontade de ter contato com os outros, Então, você vê que a pessoa ela perde o desejo de viver. É muito triste, a pessoa estar vivendo dessa maneira. A pessoa ficar, uma pessoa que era alegre, na reportagem falou, sobre a questão da tristeza, uma tristeza profunda. E você vê, a pessoa tenta de um lado, tenta do outro. Em alguns casos, quando a pessoa não consegue dormir, ela busca ajuda. Aí tem os entorpecentes, vamos dizer assim, a droga, que vamos dizer, a lícita, onde é passada aquela droga para que a pessoa ela possa dormir, ela tem um calmante, enfim, coisas desse tipo. Uma pessoa que era feliz, uma pessoa que tinha tudo, para viver uma vida linda aí pela frente, agora vive nessa tristeza profunda ou vive, como nós vimos aqui na reportagem, outras situações, que acabam contribuindo e fazendo com que a pessoa ela perca esse desejo de avançar aí, de viver na sua vida. E você que está nos assistindo, você pode dizer assim, pastor, é o que acontece comigo e eu não sei explicar. Às vezes eu estou animado, E você sabe que a depressão, ela tem ali estágios, Tem níveis, graus, E às vezes a pessoa ela tá tão animada, ela tá tão bem e do nada, bate aquela tristeza, bate aquele desânimo, aquele desejo da pessoa só ficar no cantinho dela. De repente, você pode estar vivendo dessa maneira, ou então já foi diagnosticado, com a depressão mesmo. Depressão profunda, aquela depressão onde a pessoa, às vezes, perde até o desejo, de se assear, A pessoa perde o desejo de fazer ali, de não ter mais a sua, vamos dizer assim, manter a sua higiene, pessoal. Enfim, então, você que está passando por uma situação como essa, veja, nós estamos contando aqui o caso da dona Valdirene Silva. Pode servir de exemplo para você. No caso da dona Valdirene, nós sabemos que terá um final feliz, até porque você sabe que esse programa, ele sempre vai trazer um final feliz, porque nós trazemos as boas notícias. Mas, de repente, você que está nos assistindo hoje, diz assim, pastor, para mim ainda não chegou esse final feliz, mas pode chegar. Pode chegar, é só você querer. Presta atenção, você vai ver aqui comigo, nessa segunda parte do testemunho da dona Valdirene Silva, nós vamos pegar esse exemplo e se você pegar e você fizer exatamente como está sendo falado, como está sendo mostrado, der ouvidos à palavra de Deus, com certeza você também, esse problema tem solução. Você também tem solução para o seu problema. Presta atenção aqui comigo, nessa segunda parte. Aí, várias vezes, eu ficava com pensamento, de tentar o suicídio. E nesse período eu fiquei eu não me recordo bem, mas era 44, 46 quilos que eu fiquei, porque eu não tinha vontade de comer. Eu estava trabalhando, eu estava tendo uma vida aparentemente normal, mas eu não estava normal. Em março de 2006, aos 38 anos, Valdirene, sofrendo com insônia, encontra o programa Show da Fé. Eu comecei a assistir a programação de madrugada
que fala de relatos, né, de testemunho, culto, né, que tem, né, que eles passam. Aí eu comecei a ter a vontade de viver e não me matar. Olha aí que coisa linda. Então você vê que ela começou a buscar a solução para o problema dela. E ela procurando ali numa programação de madrugada, e ela encontra um programa onde ela via relatos, né? Testemunhos de pessoas que talvez se encontravam, né, na mesma situação que ela. Você vê que chegou ao ponto de ela pensar em tirar a própria vida. E muitas pessoas pensam nisso. Muitas pessoas, já passou pela cabeça de muitas pessoas, né, chegar a tirar a sua própria vida, achando que isso vai dar solução ao problema. Pelo contrário, torna-se um problema ainda maior ainda, porque imagina, né, o que pode vir depois. A gente sabe que a eternidade sem Cristo, a eternidade sem Deus, vai ser a coisa mais horrível. Isso, sabe, indiscutivelmente, né? Eu não vou nem aqui entrar nessa questão com você, mas a mesma coisa que a dona Valdirene pensou, muitas pessoas pensam: não, vou tirar a vida, está tudo resolvido, não vou dar mais problemas para minha família, não vou trazer mais problemas para minha família, não vou trazer mais problemas para mim e está tudo certo. Não. Tem solução. E essa solução se chama Cristo. Quando Cristo entra na vida da pessoa, a mente da pessoa é completamente sarada, é completamente, né, vamos dizer assim, salva. Porque você sabe que a maior batalha que nós temos na nossa vida é na mente. A maior batalha que nós temos na nossa vida é na mente. É muito importante você sempre lembrar disso. As batalhas, elas acontecem na mente. Porque se você declara, se você se firma naquilo que as Escrituras dizem que você é, então você não vai ser vencido. Pelo contrário, você vencerá. Escuta isso aqui rapidinho. Isaías 26, versículo 3, diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Por quê? Porque essa pessoa confia em Deus. Ou seja, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando nós confiamos em Deus, quando confiamos na sua palavra, quando mantemos os nossos olhos nele, a nossa mente, ela estará em paz. E quando a nossa mente está em paz, tudo dará certo na nossa vida. Deu para entender? Agora eu queria com você compartilhar mais uma vez aqui um vídeo que é o Casos Curiosos. Preste atenção comigo aqui no telão, e o Casos Curiosos sempre trazendo alguma coisa interessante para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Vai falar, é claro, sobre o assunto. Preste atenção aqui comigo. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar de uma jovem chamada Cara de Ri. Ela é uma mulher que, no início de sua trajetória, frequentava a igreja com a família, mas, em um certo momento, eles pararam de ir a um culto religioso a Cristo e as opressões começaram a se manifestar. Um homem que morava junto com eles acabou invocando e trazendo uma realidade de ocultismo para dentro daquele lar. Ela se sentia tão vazia e oprimida que por muitas vezes pediu para que Deus levasse sua alma. Tentativas de suicídio que foram testadas e tentadas algumas vezes. Mas, durante a gestação do segundo filho, Cara foi para um evento cristão e lá perguntaram quem queria
de receber uma oração para que entregasse a vida a Cristo, e ela levantou a mão. Ela conta que naquele momento uma força, uma presença, uma paz inundou a alma dela. E ali foi a virada na vida de cara. Hoje, ela conta a experiência que ela tem com Jesus através de pulseiras, braceletes, em que várias pessoas ficam sabendo do testemunho dela, que saiu das trevas para a luz. Curioso, não? Agora eu queria, aqui com você, assistir a terceira parte do testemunho da dona Valdirene Silva e ver, né, como Deus ali se manifestou na vida dela e trouxe essa cura, essa libertação completa em nome de Jesus. Preste atenção. Aí, de repente, eu falei assim, eu vou ir nessa igreja. Aí eu comecei a ir. Conforme eu estava ouvindo a palavra, assim, foi questão de menos de 5 meses, né? Eu fui me restaurando, fui me libertando, né? Ouvindo a palavra e saiu tudo aquele mal, naquela angústia, aquela tristeza, naquele desânimo, né? Já batizei. Logo, né, eu fui chamada para fazer a obra, né? E aí eu comecei em 2008 e estou até agora. Valdirene prova ainda mais da bondade de Deus e conhece Francesco. Eu me batizei em 2002. Em 2007, né, eu já vinha na igreja, eu vi ela como obreira, né? Em 2014 que a gente começamos a conversar. Ela comentava que ela foi liberta da depressão, que ela passou um período muito difícil na vida dela, muitas frustrações. Ela foi contando testemunho, no olhar dela já era uma pessoa liberta. Em agosto de 2014 nós nos casamos, para a glória de Deus. Vivemos uma vida na bênção, na palavra. Hoje eu sou feliz, né? Graças a Deus, tem a presença de Deus na minha vida, né? Que mudou tudo, a minha história, né? Onde ela foi consolada, está consolando a muitos. Assim como ele me livrou da depressão, né? Me libertou da depressão, dessa tristeza na alma, né? Ele pode te libertar. Jesus pode te libertar, sim. Nele é a saída. Coloca ele em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí, dona Valdirene. Que lindo, né? Um testemunho lindo. Já está fazendo até a obra aí, né? Pregando para outras pessoas. Isso mesmo, como o maridão disse, ela foi consolada e assim ela agora está consolando, como Paulo disse, né? Na carta aos Coríntios. Nós vamos fazer essa oração agora, pessoal, em nome de Jesus, e eu gostaria que você pegasse seu copo com água também. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos esta oração, meu Deus, e eu peço a Ti que o Senhor alcance cada uma destas pessoas que talvez esteja enfrentando a mesma luta que a dona Valdirene enfrentou. Pessoas que estão num quadro depressivo na sua vida. Meu Deus, restaura a saúde dela. A dona Valdirene mesmo declarou, meu Deus, que pelas feridas de Jesus ela foi sarada, ela foi curada, ela foi liberta, porque ela teve um encontro com o Senhor. Então que assim seja na vida de cada uma destas pessoas que nos assistem, em o nome de Jesus, que ao participarmos deste copo com água, que haja manifestação do Teu poder. Obrigado, Pai. Amém e graças a Deus. Participe. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido. Gostaria de fazer um convite, segunda, quarta e sexta, 8h15, 19 horas. E aos domingos, às 8 e também às 18, na rua Campos da Paz, número 204, no Rio Comprido. Um grande abraço e até mais, em nome de Jesus. Deus, mais uma vez eu vim me derramar, rasgar meu coração.